graça e a paz do Senhor para todos aqueles que nos acompanham e aqueles que têm sido edificados pela ministração da palavra do Senhor. E nesta oportunidade eu quero falar com vocês sobre 4 situações diferentes, porém Deus os ouviu. Eu escolhi 4 personagens bíblicos para nos mostrar como as situações foram diversas, mas Deus respondeu a cada uma delas. Isso para fazer a gente entender que podemos estar em qualquer situação, Deus também irá nos atender. Êxodo 8, 24 a 32, nós lemos assim: assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e os disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de caminho de 3 dias do deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que eu saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de mosca se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou o povo ir. É impressionante a gente ver como uma coisa parece que simples para mim, para você, mas Faraó pediu para orar para que fossem tiradas as moscas, e Moisés orou e o Senhor ouviu. Elias, a Bíblia diz em Tiago 5,17 que ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Eu, quando toco nesse assunto, eu sempre fico pensando, Elias não pensou nos agricultores, Elias não pensou como os habitantes da terra iriam se alimentar, pois seriam 3 anos e meio sem chuva, mas orou e não choveu. Daniel, da mesma maneira, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, levaram esse relatório para o rei. Mas, em vez de acontecer aquilo que eles estavam esperando, foi exatamente o contrário. Quem conhece a história sabe que ele foi colocado na cova dos leões. Os leões estavam lá esperando, mas a Bíblia diz que Deus aplacou toda aquela fome, toda aquela fúria dos leões e salvou a Daniel.
Neemias é o quarto homem que a gente está vendo para poder entender que as situações são diferentes, mas se orarmos, Deus responde. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E Neemias 2,4 diz: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. 4 situações diferentes, suficientes para crermos que Deus nos ouvirá também. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então não importa qual é a sua situação, não importa qual a adversidade, não importa as circunstâncias que estejamos vivendo, o segredo é orar. Orou, Deus ouviu, Deus atende, Deus responde e as circunstâncias mudam. Vocês viram que são 4 situações, circunstâncias diferentes. A todas as 4 Deus ouviu, Deus atendeu, Deus sendo o mesmo, não deixará de ouvir você também, que rogará a Ele e Ele te atenderá, pois esse é o seu prazer. Reflita sobre isto, considere esta palavra, receba no coração e não deixe de aproveitar a oportunidade e colocar a sua situação diante do Senhor, para que Ele possa trazer a sua solução sobre o seu caso. Eu te abençoo com essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém.